Gênesis capítulo 3, versos de 9 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos todos a uma só voz. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Raspejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A igreja pode assentar-se. Queridos, o que nós temos nesse texto, nessa manhã, eu quero que você acompanhe comigo, ponto a ponto, é algo que quase que diariamente, se não diariamente, acontece conosco. Infelizmente, todos nós pecamos, mesmo quando não queremos. E essas características povoam a nossa consciência neste momento triste do pecado. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Quando homem e mulher comeram daquele fruto e pecaram, antes disso, a palavra do Senhor diz que Deus, ele visitava o homem e a mulher lá no Gan Éden. Se lembra da história? Que Deus cria o homem e a Bíblia diz que o coloca nesse jardim do Éden. Passado um tempo, Deus faz para esse homem uma auxiliadora. E agora chega o momento onde homem e mulher comem de um fruto que era proibido. Onde estás? Mesmo quando homem e mulher erram, Deus deixa de visitar o homem e a mulher? Sim ou não? Quando você peca, você se sente longe da presença de Deus? Por quê? Porque somos nós que nos escondemos. Deus não. Lembre-se, acho que até comentamos isso essa semana em alguma devocional diária. Deus, ele é onisciente, ele sabe do quê? De tudo. Ele é onipotente, ele pode fazer o quê? Tudo. Ele é onipresente, significa que ele está em quais lugares? Todos. De tal modo que se eu vou num lugar, eu não preciso ligar o meu detector de Deus para saber se ele ali está ou não. E se eu estou triste ou me sentindo oprimido ou abatido, devo lembrar que isso é uma questão minha, porque Deus está onde? Em todo lugar. Se ele está em todo lugar, ele está onde? Ali. Quando homem e mulher pecam, Deus comparece, como sempre fazia, e pergunta: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse texto ele tem tantos detalhes, mas é uma pena que nós não temos tempo para nos debruçar em cada um. Deus faz o homem e do homem faz quem? Mas quando a coisa emerge, Deus chama quem? Não tinha dois? Você percebe como tem detalhes nesse texto? A cada palavra tem um detalhe. Chama o homem e pergunta: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu,
e porque tinha consciência do meu estado, e porque agora consigo reconhecer aquilo que sou perante tudo que me cerca e perante o Senhor, a consciência de saber o que sou e a consciência de entender quem tu és, me faz ter medo. E o medo faz eu me esconder. Todas as vezes que temos consciência do que somos e temos consciência de quem é Deus, nós temos medo. Quando estamos diante do Senhor, esse medo nós transformamos em reverência e reconhecemos a sua santidade. Mas quando nós pecamos e nós nos afastamos de Deus, literalmente nos escondemos. Olha o que a palavra do Senhor ainda diz. Perguntou-lhe Deus, o diálogo é só com o homem. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Em outras palavras, o teu estado de espírito não é desse nível de conhecimento. Alguém lhe falou. E quem lhe falou isso? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Transgrediste pela primeira vez alguma de minhas ordens? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu... Vê como é que é a cabeça do autor? Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que me seja o quê? Quando Adão acorda da anestesia e olha para a mulher, ele chama a mulher de quê? Chama de? Se chamará varoa, porque do varão foi tirada. Nessa parte do texto, ele diz que ela é o quê? Esposa. Você vê? Começa como auxiliadora, depois é varoa e agora ele a qualifica como esposa. E o texto ainda continua. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Agora Deus se dirige à mulher. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Só que a serpente não engana. Enganado está quem acha que a serpente enganou. A serpente diz o quê? Se vocês comerem desse fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal, e serão como quem? Serão semelhantes a Deus. E não foi isso que aconteceu? Comeram do fruto e passaram a conhecer o bem e o mal. Agora que interessante que a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ainda traz um outro elemento. O homem diz para Deus, eu queria conhecer o bem e o mal, aí eu comi, o Senhor me perdoa? É isso que ele fala para Deus? Ele fala para Deus o quê? Deus pergunta, o que você fez? Comeu da árvore? Qual é a resposta dele? Foi a? Quem fez a mulher? A culpa é de quem? Se eu não tivesse me dado, tá tudo bem. Aí Deus pergunta para a mulher. E a mulher responde o quê? Olha, eu queria conhecer o bem e o mal. Aí eu comi. O Senhor me perdoa? O que ela responde? A serpente me... E quem fez a serpente? A culpa é de quem? Se não tivesse a serpente, nada disso tinha acontecido. Está percebendo? O que o pecado faz conosco? Se hoje eu sou uma pessoa que eu acho que eu não estudei, se hoje eu sou uma pessoa que eu me entendo por traumatizado, se hoje eu sou uma pessoa que hoje eu acho que eu poderia ter sido mais da vida e não fui, a culpa é minha? Hein? Não. Meus pais não me incentivaram. Se Deus tivesse me
depois toda a família, eu era igual fulano. Por que o pecado entrou? O Senhor me deu uma mulher e ela me enganou. Por que o pecado entrou? O Senhor criou uma serpente e ela me enganou. Por que somos o que somos? A minha família, aos locais, as circunstâncias. É triste, mas é verdade. A serpente não engana ninguém. Tanto é que se você pegar Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 22, a serpente diz que se eles comessem, seriam conhecedores do bem e do mal, não é isso? Foi isso que ela falou? Agora olha Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, o homem se tornou o quê? Conhecedor do bem e do... O que a serpente falou? Que iam conhecer o bem e o mal e seriam como? E o que Deus está dizendo agora? A serpente mentiu? Mas a gente acha que a serpente enganou o homem, enganou a mulher. Não, olha Deus dizendo aqui. O homem se tornou como nós. Conhece o bem e o mal. Tem que expulsar e não pode deixar voltar, porque agora ele é como nós. A palavra do Senhor ainda diz: então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Possivelmente o autor, ele atrela a ideia muito antiga, de que a serpente tinha asas. E você vê em algumas passagens bíblicas o culto a uma serpente com asas. Acredita-se que eram cultos de povos pagãos que utilizavam-se disso. E aí você tem Deus, desde a criação, castigando a serpente, determinando que ela não mais voasse. Por isso que o castigo é rastejar. Só é castigo rastejar para quem voa. Verso de número 15. Porém, inimizade entre ti e entre a tua descendência e o teu, este te ferirá e tu lhe ferirás o... Olha que coisa interessante, que a palavra do Senhor diz o seguinte: Deus, ele estabelece uma inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em outras palavras, quando há pecado, ainda que haja redenção, lamentavelmente, alguma marca fica. Uma serpente lhe pisa o calcanhar. Você pode não morrer, mas fica uma cicatriz. Alguma marca fica. E essa marca, muitas vezes, dos nossos pecados, e lembro de conhecer uma família em São Paulo, quando era seminarista, em Campinas, e trabalhava na capital, tinha contato com uma família que o tempo todo, por conta de várias dívidas que a família contraiu, conseguiu saldar, mas o homem achava que deveria valer a pena investir em outro ramo comercial, e investiu o que não tinha, e quebrou de novo, e dessa vez não teve mais como tapar o buraco da dívida, a família teve que se desfazer de tudo. O tempo inteiro a esposa jogava isso na cara do marido de um jeito que era constrangedor. Eu ficava extremamente constrangido. Foram as primeiras vezes que eu ouvi falar a palavra assustar cheque, dizer por qual motivo, ir na agência. Eu nunca tinha tido contato com isso. Quando há o pecado, a marca fica. E às vezes nós não nos perdoamos. E às vezes há pessoas que não nos deixam nos perdoarmos a nós mesmos, e acaba que aquela marca fica, e você às vezes pode até entrar em um ciclo de penitência. Eu preciso fazer isso para Deus porque daquela vez eu errei, eu preciso fazer aquilo para fulano porque daquela vez eu errei, e você muitas vezes se acha o tempo todo pecador e somente pecador.
E você olha outros e diz, eu queria ser crente como fulano. Poxa, por mais que todos tenham pecado, mas a gente sabe, né? É diferente, é especial. Fulano é consagrado. Fulano é uma mulher de oração. Fulano quando ora é isso. Fulana quando ora aquilo. É irmão de oração. É irmã de oração. É irmão do coque. É irmã do que sobe no monte. É isso, é aquilo outro. Mas normalmente, essa distinção que damos não é pelo outro em si, até porque os motivos são óbvios. Se é tão poderoso na oração, vai lá agora no Hospital Casa de Portugal, ora para ele sair, resolve o problema de todo mundo. Faz isso. Para todos aqueles que se avogam, tem o dom de curar. Meu Deus, não era para existir hospital, gente. Marcar culto de cura em igreja, mas os doentes não estão na igreja, estão no hospital. Por que estas pessoas recebem esse título? Porque nós damos a elas. E por que muitas vezes damos a essas pessoas esses títulos como se elas fossem diferentes de nós, fossem santas, destacadas, separadas, isoladas da própria humanidade? Por quê? Porque quem somos nós? Somos pecadores. Deus conhece meu coração e sabe que eu não sou nada, porque eu já pequei nisso, naquilo outro, etc e tal. Fulano não. Fulano é homem de Deus, fulano é mulher de Deus. Aí começa aquelas coisas satânicas. Ah, se eu tivesse casado com fulano, é velho Beltrano. Ah, se eu tivesse casado com ciclano, é velho Beltrano. Minha vida seria espiritualmente muito melhor, porque aquela pessoa faz isso em oração, aquele outro quando ora não sei o quê. Hoje eu teria um menino. Deus, a Bíblia não fala nada disso. A palavra do Senhor até diz orientações, onde Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: e a mulher que estiver casada com um homem não crente, fica tranquila, porque ele é santificado no convívio com você, inclusive com os seus filhos. E você tem um monte de crente dizendo o quê? Ah, meu filho até hoje não se batizou, e é eu que se batizar. Se esse não se batizar, você quer ir para o inferno? Aí a Bíblia diz: o teu filho é santo porque convive contigo. A palavra do Senhor, ela nos orienta a todos nós que em determinado momento achamos que pisamos tão feio na bola, pecamos tanto, que Deus se ausentou de nós, que não há... Salvo a gente vai ser, porque é a graça de Deus, mas aqui nessa terra vai ser uma desgraça, porque o pecado é terrível. Não, meu irmão, não. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 13, versos de 13 a 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 13 a 18. Todos encontraram? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, de 13 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu, por isso é que, para o crente, ele faz o quê? Ele primeiro, e depois ele. Os crentes de hoje não. Os crentes de hoje, eles pedem prova, aí depois crê. Que coisa mais miserável que essa? O indivíduo só acreditar que houve, sei lá, houve o dilúvio porque a ciência diz que houve, mas não é crente, gente. A fé é o que, meus irmãos? O que é a fé? De acordo com a definição clássica em Hebreus 11, tem várias outras, vamos pegar Hebreus 11. A fé é o que? A certeza do que? A certeza do que? De coisas que... A prova eu vejo? Eu vejo a prova? Sim. Prova é porque eu vejo, não é isso? Não é mais não, gente. A prova eu vejo. A fé é a certeza do que eu não... Então o crente pede prova. Se o Discovery, se o National Geographic confirmar que houve dilúvio,
significa dizer que a Bíblia tem razão. Esse é o nível dos crentes de hoje, meu Jesus. E quando não existiam esses canais, hein? Meu Jesus Cristo. Se acha uma roda lá no fundo do mar, lá no Mar Vermelho, está aqui, ó, acharam uma roda. Essa é a prova de que houve. Não pode ter sido outra coisa, não? Pode ser ninguém pegar uma roda e jogou lá, não? Crente, olha o termo, crente, pedindo o quê? Prova. Tá bom para você, século 21? Fé é a certeza de coisas que se veem, não é isso? Não vê. Fé também é o quê? A convicção de quê? De fatos ocorridos, registrados pela arqueologia e pelo método científico, não é isso? Fé é a convicção de fatos que... Não. Fé é a certeza de coisas que não se vê, a convicção de fatos que ainda se... E o crente quer prova. Ainda não aconteceu, mas eu estou convicto. Eu não vejo, mas para mim já ocorreu. Esse é o crente, de acordo com a Bíblia. Crentes de hoje, eu vou comprar aqui o pacote do Smith sonhando, que vai mostrar que a Bíblia tem razão. E o empresário ganha dinheiro, dizendo para o crente: creia no seu Deus, eu provo que você está certo. Compre meu pacote. Viaja para Israel comigo. E vou parar por aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 13 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Verso de número 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com quem? E nos apresentará, porque todas as coisas existem por amor de vós. Para quê? Para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, e somente por isso o quê? Porque o Senhor, Ele vai nos ressuscitar, Ele nos vai apresentar junto com Ele, Ele estará conosco. Tudo isso nós sabemos que existe, para que nós possamos ser gratos, e essa gratidão se transforma em ação de graças. É por isso, por todas essas coisas, que nós não o quê? Meu irmão e minha irmã, talvez você esteja nessa manhã aqui profundamente desanimado com a vida. Talvez você diga: olha, não é o melhor emprego dos sonhos, pastor. Não é o casamento dos sonhos, pastor. Não são os filhos dos sonhos, pastor. Eu não sou o crente dos sonhos, pastor. A minha vida não é a vida dos sonhos. Está tudo dando errado. Uma coisa eu lhe digo: você não tem mais tempo, nem idade, para se aventurar a cair na ilusão de ficar desanimado. Porque o desânimo não te levará a lugar nenhum. O desânimo lhe fará pensar o dia todo que nada que tu tem presta. O desânimo é uma armadilha da alma do velho homem para te manter enclausurado. O desânimo é o que anula ou busca anular tudo isso que o texto falou antes. Jesus vai te apresentar junto com Ele. Como é que a gente desanima, gente? Sabendo que na eternidade é Jesus que nos apresentará junto com Ele ao Pai. Como que nós desanimamos se tudo que nos acontece
nós tivermos o espírito voluntário de glorificar a Deus e dar graças a Deus. Durante essa tragédia do Rio Grande do Sul, quantas pessoas, quantos salvadores diziam: saímos hoje pela manhã, conseguimos resgatar tantas e tantas pessoas, tantos e tantos animais, graças a Deus. Pessoas nas unidades de tratamento, nos ginásios, etc., diziam: nós estamos aqui, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não desanime, meu filho. O desânimo só serve para te manter travado e com a mente cansada, porque todo dia você repete a mesma cirandinha do demônio, achando que nada está bom, você não é bom, o outro não é bom, nada é bom, nada está bom, e você fica pensando isso o tempo inteiro, a cabeça fica cansada, a pressão vai lá para cima, o coração dá aqueles pulos que você pega do lado de fora, bota para dentro de novo, o colesterol vai lá para cima, tremedeira, sudorese, crise de ansiedade, vai marcar a consulta, demora para dar o mesmo remédio que você diz: mas doutor, tomei isso aqui, não fez efeito. Tudo nasce muitas vezes de uma coisa que parece simples: o desânimo. Mas a palavra do Senhor nos traz uma reflexão e uma esperança acerca do desânimo. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Qual é o contrário do desânimo, hein? Qual que é o contrário do desânimo? Não, aqui no texto. Aqui no texto. Por isso não desanimamos. Não desanimamos. Pelo contrário. Ele vai dar o contrário do desânimo. Mesmo que o nosso homem exterior se... E nós vamos ficar velhos, nós vamos ficar doentes. Mesmo que o nosso homem exterior um dia se acabe em farelos, contudo, o nosso homem interior, o que ocorre com ele? Se renova. Qual o contrário do desânimo? Quando o homem interior se renova diariamente. Todo dia é um dia que você tem que crescer dentro de você. Todo dia é um dia que você aprende uma coisa nova para você. Todo dia é um dia que você dá um upgrade em você. Todo dia é um dia que você busca desenvolvimento pessoal. Todo dia é um dia que você busca a sua evolução. Todo dia o homem interior, ainda que o homem exterior, eu fui novo, agora sou velho, eu era pensava desse jeito, agora eu pensava de outro, eu era de um jeito, agora eu estou de outro. Mesmo que o homem exterior ele se corrompa, mas o homem interior, ele está cada dia melhor. O ser interior, o seu interior, é como um vinho. Quanto mais guardado dentro desse corpo que vai se corrompendo, melhor ele se torna. E se você tem a bênção de estar cercado de pessoas idosas, você vê o quanto que pessoas idosas, por mais que o homem exterior já esteja corrompido, mas no interior fluem rios de água viva. O contrário do desânimo do texto é o homem interior que se renova dia a dia. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem um problema gigantesco. Eu acredito. Você tem um problema que só Deus pode resolver. É verdade. As coisas não estão como você gostaria. Concordo. E hoje, você vai estudar o quê? Hoje, você vai desenvolver-se em quê? O contrário do desânimo é quando o homem interior se renova todo dia. Se você marcou o dia de hoje para ser o dia de sentir-se mal, não faça isso.
Cristo te apresentará ao Pai. E a palavra do Senhor ainda diz: porque a nossa leve e momentânea, o quê? Produz para nós eterno peso de acima de toda a. O autor classifica a tribulação como sendo o quê? Leve e também o quê? Guarda isso, meu irmão, minha irmã. O que você está passando hoje, sabe o que é? É um momento. Se lembra dos bons momentos que você viveu? Se lembra? Aqueles momentos maravilhosos, aqueles momentos, nossa, que esplendor. Você até dizia dentro de casa, vai chover, chovia, meu. Ninguém te segurava, você tinha ímpeto, tinha brilho, tinha ânimo. E hoje você pode sentir-se corrompido, acanhado, entristecido. Isso passa, igual todos os outros momentos ruins passaram, e você seguiu em frente. Claro que vai passar. Se passa para todos, por que não vai passar para você? A palavra do Senhor ainda diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem, elas são presas no tempo. Mas aquelas coisas que eu não vejo, que ninguém vê, aliás, mas eu consigo enxergar, essas que ninguém acredita, mas que para mim são reais, essas coisas, elas são eternas. Por que muitas vezes nossa vida não caminha tão bem? Nós somos muito egoístas. Quantas pessoas tiveram que se conhecer e se relacionar para que você hoje pudesse existir? Você veio da união de um homem e de uma. Esse homem e essa mulher vieram da união, cada um, de um homem e de uma. E cada um desses veio da união de um homem e de uma. E esses vieram da união de um homem e uma. Aí nascemos nós, com o nosso sobrenome, com a nossa identidade. E nós dizemos o quê? A minha vida não tem jeito, o Brasil não tem jeito, nada dá jeito, é bom a gente desistir de tudo e ficar por aqui, porque nada vai dar certo. Mas todas essas pessoas que foram necessárias para que você existisse, a maioria delas, ouvo dizer, pensaram em você. A minha bisavó, que lavava roupa no rio e que morava do lado de tribo de índios, dizia: um dia nós vamos sair do mato. Aí minha avó, que lavava roupa no rio, dizia: um dia nossa casa vai ter parede. Aí minha mãe deixou de lavar roupa no rio para morar na capital e dizia: um dia eu terei alguém estudado. Aí o filho estudado, que hoje não lava mais roupa no rio, que tem casa, que tem parede e que conseguiu algum estudo, olha para a filha dele e diz: eu não vejo você, eu vejo meus bisnetos. É assim que as maiores famílias desse mundo pensam. Imagina se Abraão não pensasse assim. E onde que ele aprendeu a pensar assim? Com Elohim Yahvé, que disse o que para ele? De ti farei uma grande nação. Ele acreditou.
E tudo o que ele fez fazia, não para o prazer dele e da sua esposa idosa, porque ambos já eram idosos, mas fazia confiado em mim, em nós, surgirá uma grande nação. Então, simbora, minha velha. Vamos para frente. E todo mundo foi para frente, até chegar em você. E o que você faz? Você olha uma meia dúzia de políticos, olha uma meia dúzia de 4, 5 igrejas, olha umas 20 dúzias de pastores e chega à conclusão que a vida é isso mesmo, então vamos largar tudo. E socialmente dentro de casa, que ninguém nos ouça, vamos encher a cara e dormir o dia todo no pileque, porque é mais barato comprar cachaça no mercado do que o remédio do doutor. E dependendo da cachaça, a gente ainda diz que é chique. Aí não dá nada. Tem até na Bíblia. Você não percebeu? Isso é torpor. O contrário do desânimo é um espírito interior que todo dia se renova. O contrário do desânimo é alguém que trabalha hoje para que seus bisnetos sejam pessoas melhores. É isso que diz a palavra de Deus. Se você hoje se encontra desanimado, meu irmão, minha irmã, você não tem tempo para se dar o luxo de carregar esse pecado. Nós temos muita coisa para fazer, porque o nosso trabalho hoje vai definir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Eles dependem de nós, assim como nós hoje somos fruto daqueles que vieram antes de nós. Amém, igreja?